Você já parou para pensar que a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira? Cada segundo que nós vivemos jamais vão voltar atrás. Você jamais vai poder restaurar um tempo que passou. Isso nos faz refletir que a nossa vida aqui na Terra, ela não é infinita. Ela tem um prazo de validade. Quando paro para pensar sobre isso, eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. E sabe por quê? Somente Deus sabe exatamente qual será o último momento da nossa vida aqui na Terra. E sabe como que isso é fantástico? Isso é importante porque se todos nós soubéssemos qual seria o último segundo da nossa existência aqui na Terra, não tenho dúvida que todos nós deixaríamos para resolver as coisas importantes no último segundo do acréscimo do segundo tempo. O fato de nós não sabermos exatamente qual é o último dia da nossa vida aqui na Terra é um presente que Deus nos dá. E sabe por quê? Para que nós possamos aproveitar cada segundo da nossa vida como se fosse o último dia. Para que você possa fazer hoje e não deixar para fazer amanhã aquilo que precisa ser realizado hoje. Esse presente de Deus é justamente para nos fazer entender que a nossa jornada aqui na Terra, ela tem um tempo de duração, para que nós possamos aproveitar ao máximo cada oportunidade, cada momento da nossa existência aqui na Terra. Tem uma passagem nas Sagradas Escrituras que diz assim, está lá em Efésios, capítulo de número 5, quero ler o verso 15, 16 e 17, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas aprendam a compreender qual é a vontade de Deus para as vossas vidas. O apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina que nós devemos viver de uma maneira sábia, não como uma pessoa insensata. Se você procurar no dicionário o significado da palavra insensatez, você vai ver que é uma pessoa que vive sem juízo, pessoas desequilibradas, pessoas que fazem as coisas sem responsabilidade, que vivem como pessoas imprudentes. Pessoas que vivem assim estão sentenciadas ao fracasso e à derrota, a viver uma vida abaixo da média. Por mais que Deus deseja que nós vivemos uma vida plena, uma vida completa, essa decisão, infelizmente, não cabe a Deus, cabe a cada um de nós escolher. Todos os dias nós temos a escolha de fazer o melhor que nós podemos, porém as decisões boas ou ruins somos nós mesmos quem tomamos. Você pode estar aí se lamentando por situações ruins que aconteceu na sua vida, mas pare um pouquinho, pense e honestamente responda a si mesmo. Todas as coisas que você está vivendo, as decisões, quem tomou por você? Com certeza foi você mesmo que tomou essas decisões. Se elas foram boas ou decisões ruins, essas decisões não foi Deus que tomou por você. Uma das razões que muitas pessoas tomam decisões erradas, decisões precipitadas, é porque não entende que a sua vida ela tem um prazo de validade. E se ela compreendesse que a vida é tão curta, jamais ela faria uma escolha que vai prejudicar. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, pense bem antes de você fazer essa escolha. Imagine se você estivesse num deserto e nesse deserto você não sabe quantos dias você vai levar para atravessar e tudo que você tem de suprimento é simplesmente uma garrafinha com um pouquinho de água e um pedaço de pão. A pergunta que eu faço para você é: você desperdiçaria esses recursos? Eu tenho certeza que não. A nossa vida não é diferente. Nós não sabemos o tempo, a jornada que nós temos que caminhar aqui. E a verdade é que o tempo é a mesma coisa dessa garrafinha de água e esse pedaço de pão. Se você não souber usar ou se você desperdiçar, isso fará falta para você durante essa jornada. Você está aproveitando ou desperdiçando os recursos que todos os dias Deus te dá. A nossa vida não pode ser uma experiência. Você precisa entender que todos nós temos um propósito divino. E enquanto você não entender o propósito de Deus para a sua vida, infelizmente,
você sempre irá desperdiçar os recursos e as oportunidades que Ele te dá. Uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. A vida só vale a pena ser vivida quando você entende exatamente quem você é e o porquê você está aqui. O versículo de número 16 que nós lemos aqui dessa carta de Paulo à igreja de Éfeso diz assim, olha, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cada dia que nós vivemos, Deus nos dá várias oportunidades para que nós possamos viver uma vida acima da média. E deixa eu mostrar aqui para você uma oportunidade que com certeza você teve hoje. Você está respirando. Só o fato de nós estarmos respirando já é uma baita de uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos ter uma vida acima da média, para que nós possamos fazer as coisas acontecer e ter uma vida de sucesso. Não pare de ficar reclamando, dizendo que a sua vida é um fracasso, que nada dá certo para você, porque essa é a maior mentira. Você tem tudo para ter uma vida acima da média. Você nasceu para viver uma vida de sucesso, uma vida de vitória. E para ter essa vida de sucesso, isso só depende de você. Talvez você está procurando uma solução em outras pessoas, ou talvez você esteja se justificando a atual situação da sua vida por conta da economia, por conta da política. Mas deixa eu falar uma verdade para você. Você é o único responsável da sua história. Só depende de você. As decisões não são as pessoas que devem tomar por você. Você mesmo tem que tomar suas próprias decisões. Veja só, duas pessoas podem olhar a mesma coisa e ter percepções diferentes. Deixa eu ilustrar aqui para você. Imagine duas pessoas olhando um copo até metade com a água. Uma pessoa pode dizer, falta metade para acabar, e a outra pessoa pode dizer, falta metade para poder encher. Você reparou que as coisas dependem da forma como que nós a enxergamos? Se você só olha as coisas para o lado negativo, você sempre terá situações para ficar reclamando. Mas se você entender que em tudo há uma oportunidade de Deus para que você possa crescer e viver uma vida acima da média, você nunca vai olhar a situação de uma maneira de escassez. Pelo contrário, você sempre verá, mesmo que sejam situações difíceis, como uma oportunidade que Deus está te dando para que você possa viver uma vida de vitória, uma vida de sucesso. Então aproveite cada oportunidade que Deus te dá. Se as coisas não saírem da forma como você pensou, não desista. Existem outras maneiras de realizar. Às vezes é Deus te mostrando o melhor caminho. Às vezes é Deus te orientando a forma correta de você fazer as coisas. O verso de número 17, Paulo nos ensina a aprender a compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Deixa eu perguntar para você, você sabe exatamente qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque se você ainda não sabe a vontade de Deus para a sua vida, você está vivendo sem destino. E deixa eu falar uma coisa para você, entre a sua vontade e a vontade de Deus, sempre escolha a vontade de Deus. Sabe por quê? A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Deus tem o melhor para cada um de nós. Quando você aprender a confiar em Deus e aprender a vontade dele para a sua vida, você nunca vai tomar decisões precipitadas ou baseadas em emoções. Você sempre vai analisar e entender que há um plano maior de Deus para a sua vida. E esse plano que ele quer realizar, ele não quer fazer lá na eternidade. Pelo contrário, o que Deus ele quer realizar na sua vida, ele quer realizar aqui na terra. Então aproveite essas oportunidades, viva o melhor que Deus tem para você, porque você não nasceu para viver uma vida de sofrimento, uma vida de derrota, não. Deus te escolheu para que você possa viver uma vida de vitória. Você é um projeto de Deus, você nasceu para dar certo. Creia nessa verdade, valorize cada momento da sua vida como se fosse o último dia, como se fossem os últimos segundos da sua existência aqui. Faça valer cada segundo. Se esse vídeo fez sentido para você, então já deixa o seu joinha. Se ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber todos os vídeos assim que nós postarmos aqui no canal.
Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que essa mensagem vai mudar a história dela. E conte para mim aqui nos comentários qual a área da sua vida que você entende que precisa tomar uma decisão hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Tamo junto.